Boa tarde, quero cumprimentar nossos irmãos, os ouvintes, nessa tarde maravilhosa de domingo. Estamos aqui para fazer mais um vídeo sobre a Palavra de Deus. E quero falar com vocês a respeito da tentação, as questões sobre a tentação de Jesus Cristo. Lá no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, Jesus, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E o que nós aprendemos com isso aqui? Nós vemos que a nossa vida ela tem que estar sob a direção do Espírito Santo. E Jesus tinha a vivência do Espírito Santo desde quando era criança, ou quando estava no ventre de sua mãe. E ele foi conduzido ao deserto porque precisava passar por aquela prova. Ele precisava testar ali a sua humanidade. Porque qual o sentido de Jesus estar sendo tentado como um ser divino, como um Deus? Muitas pessoas às vezes raciocinam ou pensam errado de que Jesus resistiu às tentações ao longo da sua vida porque ele era Deus, porque ele era divino. Alguns até dizem, eu não sou Jesus, eu não sou Cristo. Mas eu quero dizer a vocês nessa tarde, Jesus estava aqui 100% em sua humanidade como homem natural, sofrendo as tentações a qual o Espírito conduziu a esse propósito. O Espírito Santo, ele nos conduz muitas das vezes a lugares ou a situações que nós não entendemos e ficamos às vezes chocados com as dificuldades que nos são apresentadas. Mas para que nós tenhamos uma vida espiritual, uma natureza cristã na presença do Senhor, precisamos estarmos sob a direção do Espírito Santo. E Jesus, no deserto, 40 dias sem alimento, o diabo se aproximou dele para o tentar, para convencê-lo ao erro. Bastaria apenas um pecado para que todo o processo, todo o projeto de redenção estabelecido por Deus fosse por água abaixo. E ali estava um homem com fome, faminto, com seus sentidos abalados. E ele, diante de Satanás, com a sua astúcia, sua malícia e a sua sagacidade. Isso aconteceu no Jardim do Éden com Adão. Muitas das vezes as pessoas menosprezam ali o processo que ocorreu de tentação. Satanás, ele estudou o que estava acontecendo ali. Ele estudou o homem desde a sua criação. Ele sabia os pontos fracos. Satanás é o maior antropólogo de toda a humanidade. Ele conhece a sua suscetibilidade, as suas fraquezas. Ele sabe o ponto certo de onde atingir você. E ele, naquele momento, sabendo que Jesus estava suscetível e fraco, por aquele momentos, 40 dias de jejum, ele disse ao Senhor, se você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. É uma coisa natural, faz esse milagre, se alimenta e mata a sua fome. Normalmente, Satanás, ele nos oferece aquilo que temos mais necessidade. O que você tem mais necessidade é aquilo que pode ser a sua queda ou a sua derrota. O alimento, ele é necessário, mas Jesus, ele vivenciava a palavra de Deus. Ele tinha conhecimento da palavra do Senhor. E não era só decorar a palavra do Senhor, versículos bíblicos como esse que ele menciona aqui de Deuteronômio, mas
praticá-los, ter isso na sua mente, na sua vida. E foi o que aconteceu. Jesus usou o texto bíblico para combater aquela proposta feita por Satanás. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É isso que nós precisamos entender, irmãos. Muitas das vezes as suas necessidades que você pensa que tem que ser supridas a qualquer modo, a qualquer maneira, elas não são as mais importantes. Tem coisas mais importantes que nós precisamos alcançar, que nós precisamos entender, que nós precisamos visualizar na frente. Hoje você sofre, hoje você tem dificuldades, mas Deus, Ele tem uma amplitude de conhecimento e de razões para que você suporte aquela necessidade do momento na sua vida. E, mais uma vez, Jesus, ele conseguiu, ali no deserto, resistir a Satanás, quando o diabo o conduziu à cidade santa e colocou, como diz as Escrituras, sobre a parte mais alta do templo. E desafiou-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e com as mãos eles te sustentarão, para que jamais tropeces em alguma pedra. Irmãos, vamos conjecturar aqui essa palavra, que muitas das vezes a gente lê esse texto assim de uma forma passageira, banal, sem analisar o que está contido aqui. É como se Satanás dialogasse com Jesus: olha só, você está começando o seu ministério agora. Será mesmo que você é o Messias prometido? Você tem agora a oportunidade de realmente saber se você é ou não o Messias prometido por Deus. Então vamos aqui fazer, esse teste. Lança-te daqui abaixo. E como está escrito no Salmo 91, é o Salmo 91, que faz referência ao Messias. E ele disse: está escrito sobre você, sobre o Messias. Se você é o Messias, você lança-te daqui abaixo, que aos seus anjos Deus dará ordem a teu respeito, para que você não sofra nenhum mal. Então, fazendo essa conjectura, você analisa a sagacidade de Satanás. Uma coisa natural. Jesus poderia muito bem pensar: realmente, eu estou iniciando o meu ministério, será que realmente eu sou ou posso fazer essa prova? Eu posso perguntar a Deus: Senhor, eu sou mesmo o Messias, então vou me lançar daqui e vai acontecer o que ele está falando. Mas nós precisamos entender, irmão, que Jesus, ele vivenciava, ele praticava a palavra de Deus. Não era só decoração, não era só conhecimento teológico. Você precisa, muitas das vezes, saber o que é importante. E Jesus, ele disse para Satanás que também estava escrito na palavra de Deus: não tentarás o Senhor. Muitas das vezes nós fazemos isso, as coisas não acontecem, as orações não são respondidas e nós queremos fazer testes. Será que Deus está comigo? Senhor, se for assim, faça desse modo. Se for assim, aconteça desse modo. E nós precisamos ter uma confiança em Deus que seja inabalável, principalmente baseado na sua palavra, de que Ele vai cumprir aquilo que é mais importante em nossa vida.
continuou Satanás a tentar a Jesus. E agora ele leva para um grande monte e mostrou-lhe todos os reinos do mundo que havia, que foi lhe dado, que foi outorgado a ele depois do pecado de Adão. Ele tinha realmente direito de oferecer, de fazer aquela oferta a Cristo. Ele falou: se prostrado me adorardes, todos os reinos do mundo serão seus. E Jesus, olhando aquilo, mesmo na sua dificuldade, na sua deficiência, em que estava passando naquele momento, né, de deficiência, de agonia pela fome, pelo jejum que praticava, ele teve noção e ciência para saber que o mais importante, nós temos que nos atermos a isso, era ser fiel a Deus. E ele falou com Satanás com autoridade naquele momento: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Muitas das vezes nós somos vendidos por propostas muito menores do que essa que Satanás ofertou a Jesus. Coisas muito pequenas ganham a nossa afeição, a nossa fidelidade ao engano e ao erro. Muitas das vezes você pensa, né, que você vai estar melhor, que você está sendo abençoado por Deus, porque Satanás é sagaz. Ele imita os dons espirituais, ele imita as coisas, muitas das vezes, que Deus, ele realiza, ele consegue camuflar, ele consegue fraudar. E as pessoas caem nos ardis facilmente. Mas por que isso, irmãos? Porque não conseguimos resistir a tentações que nos sobrevêm para continuarmos em pé em nossa vida, em nossa natureza espiritual. Caímos facilmente, somos logrados facilmente a uma vida de derrota, porque não vivenciamos a palavra de Deus com o Espírito Santo, principalmente no mundo de hoje, como Jesus ele fazia na prática, buscando, pensando, raciocinando aquilo que realmente deveria ser. Entendeu? Muitas vezes estamos dispersos e queremos resistir às tentações, que são muitas das vezes de natureza carnal. Muitas das vezes estamos pensando em coisas que não são edificantes para a nossa vida. Mas o segredo está aqui. Quando você consegue dar importância, ainda que você sofra, ainda que você tenha a sua vida destruída por acontecimentos que muitas das vezes você não tem controle sobre aquilo. Mas você consegue enxergar que Deus, ele tem maior importância na sua vida espiritual. E você consegue, ao ler a palavra de Deus, não como decoração, não como algo que você use superficialmente, mas de uma maneira que você vivencie, que você tenha paixão, amor, busque para resistir às tentações, aquilo que muitas das vezes vem com um ardil de Satanás, um engano de Satanás. Jesus ele precisava passar por aquela prova.
Muitas das vezes as pessoas pensam que ele estava ali de forma espiritual ou era um ser divino, por isso que ele resistiu. Mas não, Jesus ele estava ali como um homem natural. E é como um homem natural que nós também podemos resistir ao pecado. Se Jesus estivesse ali como um ser divino, resistindo às tentações, os ardis de Satanás, como um Deus, que significado teria? Que sentido teria para a nossa vida espiritual, como homens naturais, como homens carnais? Não teria significado nenhum. Então nós precisamos ter isso em nossa mente. Decorar versículos, conhecer a Bíblia, obter conhecimento teológico, isso não garante que nós vençamos as tentações. Mas a prática da palavra de Deus com inteligência, né? Isso irá nos dar garantias de que podemos vencer a batalha que muitas das vezes é uma batalha intelectual. Que Deus os abençoe nessa tarde e que essa palavra frutifique no coração de vocês. Estamos aqui, se você quiser estudo da palavra de Deus na sua casa, ou através de vídeos, ou através de videoconferência. Essa semana eu falei com algumas pessoas através de telefones, ensinando aquilo que Deus tem nos concedido pelo telefone, com pessoas que realmente têm o desejo de aprender a palavra de Deus. Isso é muito importante. Fiquem com Deus.